Este programa foi produzido para adultos e é inapropriado para menores de 16 anos. Contém linguagem vulgar, cenas de sexo e violência. Esse programa é baseado em histórias reais e contém dramatizações. É aconselhável prudência ao espectador. Um ex-coroinha com uma queda por confusão se transforma no pior pesadelo de todas as garotas. E mais tarde, uma stripper sensual e um mentiroso patológico conspiram para realizar uma fantasia doentia e mortal. Errar é humano, mas é necessário um tipo raro de monstro para cometer um pecado mortal. Pecados mortais. Qualquer assassinato é um ato imperdoável, mas há alguns crimes tão monstruosos e tão nojentos que você tem que se perguntar se a pessoa que os cometeu tem uma alma. E é especialmente perturbador quando o pior dos pecadores começa como um perfeito santo. Crescendo no Arkansas, Colton Pitoniak é o sonho de todos os pais se tornando realidade. Ele é coroinha e um dos melhores alunos da escola. Colton cresceu em uma família privilegiada. Seus pais eram ricos. Ele morava em uma bela casa em uma comunidade perto de um campo de golfe. Todos esperavam que ele tivesse muito sucesso. E é claro, faculdade fazia parte do plano. Colton era incrivelmente inteligente e tinha muita ambição. Ele estudou em escola particular. Quando ele saiu de Little Rock, Arkansas, ele tinha uma bolsa de 150 mil na escola de administração na Universidade do Texas. Estava dando tudo certo para ele. 2001 começa bem para Colton. Ele entra para uma fraternidade e faz muitos novos amigos na faculdade. Mas o garoto de ouro tem um lado obsessivo obscuro. Ele se jogava de cabeça e, infelizmente, ele começou a experimentar essas coisas como álcool e drogas. Ele não apenas provava, ele se jogava com tudo, ele pulava de cabeça. E sua glutonaria, em pouco tempo, dominou ele. Depois de uma festa que eles tiveram na fraternidade, ele foi encontrado na manhã seguinte dormindo em cima de uma pilha de lixo em um beco. Eu acho que Colton gostava de ser algo que ele não era. Ele queria ser mais perigoso, queria ser mais sofisticado. Ele queria ser muito mais do que ele realmente era. Tem dinheiro? Mas Colton não estava apenas usando drogas. Ele estava vendendo também e cultivando um status de bad boy no campus. Só isso? Ele começou a usar jaqueta de couro preta e ele parecia um bandido. Ele foi de coroinha para bandido em questão de poucos anos. Eu acho que ele queria viver o sonho, aquela imagem de bad boy. E isso se refletiu na decoração do apartamento dele. Ele tinha um pôster do Scarface pregado na parede da cozinha. E quanto mais ele se afundava nas drogas, mais perturbador era seu comportamento. Enquanto ele estava vivendo na casa da fraternidade, um gato foi torturado e encontrado morto no beco. E todo mundo lá acreditava que Colton tinha feito isso. Em dezembro de 2003, Colton é preso por dirigir bêbado e abandona a universidade. Colton Pitoniak teve uma bela carreira na faculdade. Esse preguiçoso nota 10 não tinha tempo para as aulas, provas e trabalhos. Ele estava muito ocupado alimentando seu apetite por drogas e aprimorando seu mau comportamento. Se pelo menos ele tivesse mantido para si o seu veneno. Na época que Colton abandonou a faculdade, uma moça de 19 anos chamada Jennifer Cave está morando em Austin há 1 ano. A ex-líder de torcida é tão gentil quanto bonita. Ela é garçonete enquanto frequenta uma faculdade comunitária local. Jennifer Cave era uma garota muito doce. Jennifer, limpa isso! Tá bom. Ela era alguém que se preocupava com as outras pessoas. As pessoas se lembravam da Jennifer, mesmo depois de conviver com ela por pouco tempo.
Eu acho que Jennifer Cave era mais conhecida por ser uma boa amiga. Então, sempre que alguém precisava de alguma coisa, ela era a primeira a se oferecer. Mas Jennifer nem sempre era um anjo. Ela ficou bem selvagem. Estava usando algumas drogas e muitos amigos dela também. Era a faculdade. Eles estavam se divertindo e as coisas saíram do controle. Jennifer teve problemas com drogas e bebidas. Sua família sabia disso. Ela costumava se aproximar de pessoas que precisavam de ajuda e muitas vezes essas pessoas também tinham problemas com drogas e bebida. Então parecia que ela caía em um círculo vicioso da sua própria fraqueza com essas questões. Então ela se aproximava de outras pessoas que também tinham essa fraqueza. A mãe de Jennifer, Sharon, desesperadamente tenta colocar sua filha de volta aos eixos. Sharon queria que ela ficasse bem, que ela saísse das drogas, que ela terminasse a faculdade e seguisse com a sua vida. E Jennifer tinha dificuldade em se comprometer. Ela queria fazer o certo, mas não conseguia. A vida a atrapalhava e quando ela menos esperava, estava usando drogas de novo. E agora, frequentando as festas de Austin, ela está a ponto de conhecer alguém que vai levá-la para um abismo ainda mais profundo, Colton Pitoniak. Jennifer não via o perigo em Colton. Na verdade, eu acho que Colton não deixava isso aparente. E, além disso, Jennifer acreditava que as pessoas eram boas. Eles foram apresentados por um amigo em comum. Houve uma ligação quase imediata entre os dois e eles ficaram muito próximos. Eles tinham muito em comum. Eram jovens brilhantes que estavam experimentando o lado selvagem da vida. E em Austin, um passeio no lado selvagem é apenas uma caminhada na rua. A Rua 6 é o coração de Austin e lá tem muitos bares e boates. Os alunos da universidade se divertem lá. Todos os bares mostram o que eles têm de especial e querem que você beba muito, com o mínimo de dinheiro possível. E, essencialmente, fique bêbado. Jennifer e Colton ficaram juntos e rapidamente se tornaram almas gêmeas. Colton era uma dessas pessoas que atraíam ela. Ela parecia que sempre precisava dela e ela gostava disso. Um dia, Jennifer foi morar com Colton e ficou com ele por um tempo. Ela vivia uma vida nômade naquele momento e eles estavam muito unidos. E ele parecia obcecado por ela. Ele a amava e Jennifer não sentia a mesma coisa. Ele era um amigo. Apesar de todos acreditarem que eles estivessem fazendo sexo, Jennifer dizia que amava Colton como um irmão, mas ele estava se apaixonando por sua amiga de drogas e perdendo o controle. Um dia, Colton estava drogado e ouviu um barulho do lado de fora. Amedrontado, ligou para a emergência. Oi, eu preciso de alguém na Avenida 327 agora. E a polícia apareceu. Colton, você ligou para a emergência? Ele negou que tivesse ligado, mas acabou deixando que ele entrasse. Ligou de volta para o número e tocou na casa dele. Era o celular de Colton e ele perguntou se podia entrar. Ele abriu a porta e tinha cocaína em cima da mesa. Você tem direito a um advogado. Ele foi preso. Colton é acusado de um crime que poderia deixá-lo na cadeia por 2 anos. Mas depois de pagar a fiança, ele se mete em um problema ainda maior. Colton gostava de ser o centro das atenções. Gostava de se destacar na multidão e, às vezes, ele encontrava maneiras estranhas de chamar a atenção. Em uma festa, depois de ter bebido e usado drogas, ele puxou uma faca, atirou na sala e ela ficou presa na parede. Todo mundo na festa parou e ficou olhando para ele. Ninguém ficou mais assustado do que Jennifer, principalmente quando a obsessão de Colton por ela se tornou violenta. Certo dia, ele invadiu o apartamento de um amigo. Quando ela estava lá e declarou seu amor, ele disse: Jennifer, eu te amo. Nós temos que ficar juntos. Você não quer ficar comigo? Você não me ama? Jennifer respondeu: Não, Colton, eu não te amo. Eu não quero ficar com você. E nesse momento, Colton puxou uma faca e o amigo ficou entre os dois e mandou que Colton saísse do apartamento. Mas mesmo depois de Colton a ameaçar com uma faca, Jennifer não se afastou dele.
Então agora temos um bandido viciado em drogas com uma história de comportamento perturbador, que desenvolveu uma obsessão doentia. Isso que é uma receita para um desastre. E por algum motivo, seja bondade ou insegurança, Jennifer deixou que Colton voltasse para sua vida. Péssima decisão. E está a ponto de ficar muito, muito pior. Em 2004, Jennifer Cave conhece Colton Pitoniak em uma festa em Austin, Texas. O relacionamento deles se desenvolve como uma perfeita tempestade, mas mesmo durante seus piores momentos, Jennifer não acaba com a amizade. Jennifer era incrivelmente piedosa e ela realmente se importava com Colton. Ela sentia uma verdadeira ligação com ele. Então, depois que ele a ameaçou com uma faca, ela o perdoou. Definitivamente foi a escolha errada. No feriado do Natal de 2004, sua mãe Sharon está desesperada porque Jennifer está mais perdida do que nunca. Um dia, quando Jennifer estava em casa, Sharon a levou até o espelho e elas olharam no espelho juntas e Sharon conversou com ela e disse: Jennifer, olha pra você, você tem tudo o que precisa, você é bonita, é inteligente, tem tudo. E Jennifer não era capaz de fazer isso, ela não conseguia dar um jeito na vida. Mas com a chegada do ano novo, a vida de Jennifer de repente dá uma virada para melhor. Eu conheci Jennifer Caver na casa de um amigo meu. Ela era muito extrovertida, muito doce, muito leal. Scott Engel trabalha como garçom. Ele tem 25 anos, é pai solteiro de uma menina chamada Madison. Jennifer se apaixonou por Scott. Eles foram morar juntos. Eles estavam tomando conta de Madison, a filha de Scott. Jennifer realmente parou de usar quase todas as drogas. Para Jennifer, isso era uma vitória. Isso era importante. Ela começou a falar sobre voltar para a faculdade. Ela tinha uma energia incrível. Ela tinha muito amor para dar. Ela e Madison se davam muito bem. Iam com as crianças do bairro para a piscina. Jennifer era muito simpática e amável. Mesmo assim, Jennifer se recusa a cortar laços com seu vício mais perigoso, Colton. E esse mestre da manipulação sabia exatamente como mantê-la em sua vida. Colton tinha acesso à quantidade de drogas que ele quisesse. Jennifer tentava parar e, para isso, ela tinha que se afastar de Colton. Quando eles se encontravam, quando iam para festas, ele dava droga para todos. Em uma festa, certa noite, os dois homens da vida de Jennifer se encontraram. O ciumento Colton se apresentou para Scott e mostrou seu estilo bandido para ele. Tudo era baseado no mundo hip-hop e do Scarface. Então você, na hora, entende o estilo. Sou drogado, sou traficante, sou barra pesada, tenho uma arma e não tenho medo de usá-la, sabe? Essa mentalidade de bandido. Mas apesar de estar em um novo relacionamento, Jennifer não consegue se afastar de Colton. Eu acho que o erro fatal de Jennifer foi que ela amava demais. Por exemplo, o Colton Pitoniak. Nós conversamos sobre afastar ele da vida dela, mas ela sempre tinha a necessidade de voltar e ajudar ele. E o controle de Colton sobre Jennifer era quase sobrenatural. Ela realmente sentia que alguma coisa aprendia por dentro ou estava ao redor da vida dela. E ela literalmente caiu de joelhos, chorando, me contando que via demônios em seus sonhos. Ela estava chorando histericamente. De vez em quando eu ouvia o nome de Colton. E se a dinâmica entre Jennifer Colton e Scott não é estranha o bastante, outro jogador está a ponto de tornar o drama ainda mais volátil. Uma jovem agressiva e problemática chamada Laura Hall. Laura Hall, assim como Colton e Jennifer, vieram de uma boa família de classe média. Ela teve muitos privilégios ao longo dos anos. Ela era muito inteligente, era uma moça bonita e muito problemática. Laura se matriculou na Universidade do Texas, mas tinha problemas em se enturmar. Laura Hall agia de forma muito estranha. Às vezes as pessoas passavam em frente ao seu apartamento em Austin e ouviam gritos. Ela estava sozinha lá e ficava gritando. Ela era muito tensa em um ambiente muito complicado. E quando ela conhece o bad boy Colton, Laura fica encantada na hora. Em pouco tempo, os dois desajustados se tornam amigos com benefícios.
Laura queria ficar com Colton. Ela achava que seria muito legal ter um namorado traficante e bandido. E assim como Jennifer, Laura Hall ficou presa na teia envenenada de Colton. Colton tratava Laura como se ela fosse um objeto, como se ele fosse dono dela ou pudesse usá-la quando ele bem entendesse. Ele a chamava e a usava quando ele bem entendia. Enquanto isso, Colton continua a ver Jennifer, e na mente de Laura, é Jennifer quem atrapalha seu relacionamento com Colton. Há evidências de que ela via Jennifer como sua rival pela atenção e afeição de Colton e que ele via seu relacionamento com Jennifer como algo muito especial. E Laura queria ter esse tipo de importância na mente de Colton. Quem sabe quanto tempo esse relacionamento de dependência entre Jennifer e Colton teria durado. Mas agora, adicione a invejosa e encrenqueira Laura na mistura e você tem um coquetel venenoso. Esse é um dos casos em que tentamos fazer nosso melhor como investigadores de homicídios para entrar na cabeça dos bandidos. E mais uma vez descobrimos que é quase impossível fazer isso. É difícil aceitar que alguém faria isso com outro ser humano. Esse programa é baseado em histórias reais e contém dramatizações. É aconselhável prudência ao espectador. Em Austin, Texas, uma bomba relógio está a ponto de detonar. Em junho de 2005, Colton é condenado por posse de drogas, mas passa apenas 20 dias na cadeia. Durante esse tempo, Jennifer também passa por uma mudança. Termina com seu namorado, o pai solteiro Scott, e sai da casa dele. A baixa autoestima de Jennifer foi mais forte do que ela no relacionamento com Scott. Ela começou a questionar se era boa mãe e se estava pronta para se casar. Mas ao invés de desmoronar, para Jennifer, foi uma oportunidade para um novo começo. Eu consegui um emprego! Jennifer conseguiu um ótimo emprego. Foi contratada por uma firma de direito em Austin. Ela ficou muito empolgada. Ficou nas nuvens naquele dia. Mas naquela mesma noite, o perigo liga para ela. Jennifer deveria começar na manhã seguinte no novo emprego, que a deixou muito empolgada, mas Colton ligou para ela e ela foi vê-lo. Colton está chateado e Jennifer concorda em encontrá-lo na Rua 6. Lá eles encontram um grupo de amigos. E todo mundo estava se divertindo, rindo e bebendo e curtindo a noite. E uma das moças tinha uma pulseira no braço. Ela estava brincando e querendo tirar. Ele pegou a faca e cortou a pulseira do braço dela. Todo mundo ficou chocado. Qual é o problema desse cara e sua faca? Não faz muito tempo que Colton teria atacado Jennifer com uma faca. Dá até pena dela. Colton é um maluco furioso, mas ela mesmo assim não consegue ler os sinais de alerta. E todos eles estão gritando perigo em alto e bom som. Jennifer e Colton vão embora do bar juntos. Por volta de 1 da manhã, Jennifer liga para um amigo. Ela conta que Colton está bêbado e muito mal-humorado. Jennifer disse que Colton estava ficando muito agressivo. Ele estava aprontando, estava urinando nos carros, tentando invadir os carros. Ela parecia sem paciência com ele. Tanto que o amigo perguntou para ela, "Você está bem?" E Jennifer respondeu, eu estou bem. Mas naquela noite, Jennifer não voltou para casa. Ela não estava em casa no dia seguinte, quando a amiga acordou e o alarme disparou. Então ela não apareceu no trabalho. Naquela tarde, o novo chefe ligou para a mãe de Jennifer. Cheryl contou que Jennifer não tinha aparecido e Sharon imediatamente sentiu que havia algo errado. Eu acho que Sharon soube na hora que algo estava errado, não só porque Jennifer ligou muito animada sobre o novo trabalho, mas porque elas eram muito unidas, conversavam o tempo todo e ela conseguia sentir que algo estava errado. E infelizmente ela estava certa. O tempo todo, a família estava vendo o que Jennifer não conseguia. Esse cara não é apenas um viciado. Ele é um monstro sem alma. E agora, sua filha está desaparecida. Colton! A família viaja para Austin convencida de que Colton sabe alguma coisa sobre o desaparecimento de Jennifer.
Quando chegam ao apartamento dele, não conseguem encontrá-lo. Eles abriram a janela. Sharon e Vanessa esperavam do lado de fora, enquanto Jim entrou no apartamento. As luzes estavam apagadas e ele conseguia ver que tudo estava bagunçado. Enquanto ele andava, ele sentia um odor no apartamento. Jennifer! E ele teve o pressentimento de que algo muito ruim tinha acontecido. É quando ele encontra a cena mais chocante de sua vida. O corpo de Jennifer, decapitado, está na banheira. Chama a polícia! Ele viu os pés de Jennifer, que estavam para fora da banheira, e ele sabia que era ela porque tinha pintinhas nos pés e ele reconheceu. E dentro de um saco de lixo estavam a cabeça e as mãos de Jennifer. Ele deu a volta, saiu do apartamento gritando: liguem para emergência, liguem para emergência. A polícia tenta entender esse crime doentio. Depois de uma detalhada investigação, parece que o tiro no peito foi o que matou Jennifer. Eu acho que o que aconteceu naquela noite foi que eles estavam num apartamento de Colton. Ela estava animada com seu futuro. Ela tinha arranjado um ótimo emprego e eu acho que no momento que ela estava pronta para ir embora, ele sabia que o relacionamento tinha acabado ou estava mudando e ela era praticamente a única coisa boa da vida dele. E de algum jeito as coisas ficaram feias entre os dois. Cala a boca! E ele pegou a arma e a arma disparou. A bala perfurou o braço de Jennifer, depois se alojou em seu peito, atingindo uma grande artéria e a matando na hora. Desesperado e sem saber o que fazer, a seguir, Colton liga para Laura Hall. A evidência indica que Laura chegou na manhã seguinte. Provavelmente foi quando o desmembramento começou e levou um certo tempo. A evidência acabou mostrando que esse foi um processo que levou muitas horas. Mas o ataque ao corpo de Jennifer não impediu que ela fosse decapitada. Há alguns detalhes muito macabros que o médico legista descobriu. Ferimentos pós-morte, facadas no corpo de Jennifer. E provavelmente a pior coisa foi uma bala na cabeça de Jennifer que foi disparada depois que a sua cabeça foi retirada do corpo. Nesse momento, Colton Pitoniak já é procurado por assassinato, mas primeiro a polícia tem que encontrá-lo. Laura e Colton fugiram da cidade e foram para o México. Laura começou a ligar para amigos enquanto estavam na estrada e ela não parecia preocupada com o que estava acontecendo. Ela se referiu a eles como Bonnie e Clyde. Mesmo fugindo, Colton e Laura se entregam às drogas, bebidas e a um frenesi sexual que parecia inesgotável. Mas sua aventura doentia vai acabar em breve. Depois de 24 horas do assassinato, o pai de Laura fala para a polícia que ele acredita que o casal possa estar no México. A polícia de Austin liga para os federais, que rapidamente encontram os fugitivos. Essencialmente, nos últimos dias, eles estiveram festejando e bebendo no México. E agora que foram presos, eu acho que ficou bem claro que essa vai ser uma longa luta para ele. Colton e Laura são presos. Em janeiro de 2007, Colton Pitoniak é julgado por homicídio qualificado. Durante o julgamento, Colton Pitoniak testemunha que não se lembra de nada sobre o crime. No entanto, declara que teve que ser ele porque era o único presente no momento. O júri decide que Colton Pitoniak é culpado pelo homicídio. Ele é sentenciado a 55 anos de prisão. Em agosto de 2007, Laura Hall vai a julgamento por fraudar evidência e por ajudar Colton a fugir. Em seu julgamento, Laura ficou sentada à mesa prestando atenção, como se ela fosse uma das advogadas fazendo anotações. Ela estava muito envolvida e ela ficou encarando a família de Jennifer durante a maior parte do julgamento. Ela parecia estar com muito ódio.
Laura Hall, no mínimo, é uma mentirosa patológica. E ela fez de tudo para distorcer a verdade nessa investigação. Em cada momento, protegeu Colton Pitoniak. Mas o sentimento de remorso nunca foi visto em nenhum dos dois. Laura foi declarada culpada e sentenciada a 5 anos na prisão. Em 2009, ela entrou com um recurso, mas não deu certo. O tribunal não apenas confirmou sua condenação, mas ainda adicionou 5 anos à sua sentença. Eu acho que o que é perturbador nesse caso é o tratamento desnecessário com o corpo de Jennifer. Ela já estava morta. Não havia motivo para continuar mutilando o corpo, e algumas das coisas que foram feitas com ele não foram feitas para disfarçá-lo. A retirada da cabeça e as facadas. Com que propósito isso foi feito? Por que alguém faria isso? Foi feito por maldade. É uma coisa cruel de se fazer. Eu diria que eles são pessoas pecadoras. Colton e Laura são pessoas pecadoras. Para Laura, depende do que se pensa dela. Mas eu acho que ela teve um papel maior nisso do que está disposta a admitir. E eu acho isso pecaminoso. Poucos pecados não foram cometidos. Que triângulo trágico. A obsessão doentia de Colton por Jennifer, a fixação sexual de Laura por Colton e Jennifer presa em seu relacionamento disfuncional com Colton. Se pelo menos ela tivesse conseguido se libertar dessa ligação. No final, a vida de Jennifer foi retirada sem nenhuma gota de remorso dos envolvidos. A seguir, ela é uma devotada batista do sul que vira uma stripper. Ele é um homem misterioso, vivendo uma vida de mentiras. Só tem uma coisa faltando nesse tórrido romance: assassinato. Em 1972, em Lake Charles, Louisiana, uma linda criança de espírito livre nasce. Seu nome é Stephanie Martin e ela é um pouco exibicionista. Você olha para Stephanie na 7ª série e ela ia para a escola e dizia para sua melhor amiga: olha minha calcinha, você tem que ver minha calcinha. E a amiga dizia: o quê? Qual é? E ela dizia: ela é muito legal, tem que ver. E a amiga concordava em olhar e ela não estava usando nada. Todo mundo sabia que ela era muito desinibida. Eu tenho fotos de Stephanie com um cartaz de Rob Lowe atrás dela e parece que ela está no ensino médio, no máximo com as pernas abertas no ar. A família de Stephanie é de devotados batistas do sul, então o comportamento dela é particularmente incendiário. Ela começou a se envolver em problemas na escola, com vandalismo, escrevendo coisas indecentes sobre o diretor na parede. Então ela e o pai começaram a discutir o tempo todo. De novo? De novo com isso? Ela contava como o pai dava tapas em seu rosto em várias ocasiões. Mas por mais que os pais tentassem, eles não conseguiam domar Stephanie. Quando ela tinha 16 anos, ficou grávida, fez um aborto e começou a fumar maconha. No seu último ano na escola, ela começou a usar êxtase todos os fins de semana. Em pouco tempo, ela começou a usar LSD. Então, ela ficava variando LSD, êxtase, de um para outro. Aos 18 anos, a selvagem Stephanie fazia striptease em uma das boates mais quentes de Austin. Ganhando até $500 por noite, ela sabia como agradar seus clientes. Uma noite, ela conhece um homem intrigante chamado Will Buzenberg. Stephanie viu ele e, de acordo com ela, seus olhares se cruzaram. Ela se apaixonou por seus olhos cor de mel. Bonito e autoconfiante, tem algo em Will que cativa Stephanie. Ele não parece um cara comum. Ela amava o jeito quando ele conversava com ela. Ele a olhava nos olhos ao invés de olhar para seus seios. Ela dizia que ele ouvia quando ela falava. Então ela falou: Will, me fala sobre você, o que você faz? E ele dizia: não, eu não posso contar. Eu não posso contar, é um segredo. Não, qual é? Me conta. Eu trabalho para o governo. É sério? O que você faz? É segredo, não posso contar. E eventualmente ele disse: eu sou um assassino da CIA.
O romance começa imediatamente. Will está satisfeito por ter uma namorada sedutora. E ela está encantada por ter fisgado um peixão. Ele dizia para Stephanie que tinha casas em todo o Texas, ele tinha um rancho em Montana, ele tinha uma caminhonete Lamborghini. O relacionamento se aprofunda e as histórias de Will sobre suas aventuras se tornam mais emocionantes. De vez em quando, Will desaparecia por alguns dias e então reaparecia com dinheiro, presentes e um novo conto para encantar Stephanie. Ele disse que tinha um amigo em Colômbia que salvou sua vida uma vez e o cara tinha ido para uma missão em Colômbia e foi sequestrado por um traficante de drogas. Então, quando ele voltou, ela queria saber todos os detalhes. Na frente de Stephanie, sua melhor amiga, ele disse: eu tive que descer de paraquedas na casa do traficante e tinha muitos homens e mulheres nadando nus na piscina e eu tive que matar todos para salvar o meu amigo. Stephanie acreditava em cada palavra. Parecia que ela tinha uma fascinação mórbida e sexual pelo ato de matar. Enquanto Will contava essas histórias, ela ficava encantada e dizia: Will, como é matar alguém? Você se sente como Deus? Faz você se sentir poderoso? Só tem um problema. Nada do que Will conta para Stephanie é verdade. O trabalho verdadeiro de Will é muito menos interessante. Ele é, na verdade, um trabalhador que ganha por hora para polir próteses de joelho. O problema em criar uma história para a sua vida é que cedo ou tarde você vai acabar em um beco sem saída. Consumido por um orgulho falso, Will Buzenberg está chegando a um ponto que não tem mais volta. Ele conta a verdade ou embarca em um jogo terrível e muito perigoso. Para adicionar mais pressão, Will mora com uma pessoa, um velho amigo chamado Chris Hatton. Eles eram amigos durante a época da escola. Eles serviram o exército juntos. E, é claro, os dois gostavam de caçar, pescar, armas, essas coisas de sempre. Chris era um cara quieto. Ele era um pouco tímido, no meu ponto de vista, mas ele era um cara legal. Ele era um cara pé no chão, gostava de se divertir. E ele sempre foi um cara educado e muito generoso. Mas quando Stephanie aparece na cena, esses velhos amigos começam a ter problemas. Não toque em mim! Chris e Will não estavam se dando bem na parte final de seu relacionamento. Chris achava que o Will era um preguiçoso. Ele falava para as pessoas que não gostava da namorada stripper de Will. Ele falava para que Stephanie desse em cima dele. Ele contou para as pessoas que achava que Will estava traficando drogas. Ele só queria sair dessa situação. Chris estava preocupado com Will. Ele tinha começado a beber muito. Estava passando muito tempo no local que Stephanie trabalhava e, além de tudo, ele não estava cumprindo sua parte nas obrigações com os pagamentos do apartamento, contas, etc. Então havia um estresse por causa disso. Mas manter a amizade não era mais preocupação de Will. Stephanie estava viciada nas histórias dele, então ele continuava contando. Eu acredito que Stephanie nunca parou para pensar sobre isso porque ela não queria, na verdade. Stephanie adorava viver no limite. Ela adorava a emoção. E eu não sei se esse é um problema psicológico, narcisismo ou o quê. Mas ela acreditava, porque ela adorava. E Will sabe que se sua torre de mentiras desabar, ele vai perder a garota de seus sonhos. E ele não vai deixar isso acontecer. O tórrido romance de 3 meses de Will Buzenberg com a dançarina de pole dance Stephanie Martin é construído em uma base de mentiras. Ele a fez acreditar que ele é um agente da CIA, a única forma que ele tem para conquistar uma mulher que é boa demais para ele. E lá estava, aquela moça olhando nos olhos dele dizendo, nossa. E ele dizia, nossa, eu consigo ficar com uma stripper? Ele costumava andar por aí falando para todo mundo que sua namorada era uma stripper.
Então, essa era uma grande conquista para ele. Stephanie tinha suas próprias manias estranhas. Ela tinha uma sede insaciável de saber como era matar. Na verdade, para alguns isso se chama desejo por sangue. Ela não conseguia parar de falar nisso. Ela falava para o pessoal no clube de strip que ela queria saber como era matar alguém. Ela falava para as pessoas que frequentavam a escola com ela que ela queria saber como era matar alguém. Ela falou para um agente imobiliário: eu quero saber como é dar um tiro na cabeça de alguém. Se nada disso é um sinal para dar o fora na sua namorada, eu não sei o que é. Mas para começar, Will Buzenberg não é um homem com uma boa bússola moral. Parece que seu desejo por Stephanie o levou tão perto do limite que ele precisa transformar as fantasias doentias dela em realidade. Will mora com uma pessoa, um amigo antigo, Chris Hatton. Mas eles estão brigando por causa de dinheiro e o desejo estranho de Stephanie começa a mexer com Will. Desde o começo, a namorada de Chris, Lisa, sabe que tem algo errado. Will era diferente, sabe? Você sabe quando alguém tem uma vibração. Ou você tem uma sensação estranha com essa pessoa. Bom, você não anda com pessoas assim, sabe? Quando a pessoa te deixa com medo, você fica longe dela. Muitas pessoas achavam que o Will era um traficante de drogas e que era assim que ele conseguia dinheiro. Ou pelo menos onde ele conseguia parte do dinheiro para sustentar as fantasias de Stephanie. Eu não sei se há alguma prova disso. Com certeza há algumas indicações por causa da forma que ele desaparecia e, de acordo com o Chris, voltava com $500 ou com $1.000. Com Stephanie passando mais tempo no apartamento, a tensão entre os amigos aumenta. Eu sentia que Chris não estava em uma situação segura. Porque eu não achava que o Will era uma pessoa estável. Eu achava que ele estava se colocando em perigo. E que ele tinha que sair de lá. Mas Chris não podia imaginar o perigo que o estava esperando. O desejo de Stephanie estava fora de controle e ela queria realizá-lo agora. Eles só precisavam ir até o fim do corredor para fazer isso. No início da manhã de 10 de janeiro de 1995, enquanto Chris ainda estava dormindo, Will e Stephanie começaram seu ataque sorrateiro. Pronta para realizar sua fantasia doentia, Stephanie mira e puxa o gatilho. Ela realizou sua fantasia. Agora ela sabia exatamente como era dar um tiro na cabeça de alguém. Naquela noite, eles arrastaram o corpo até o banheiro. Colocaram na banheira para drenar o sangue. Depois disso, saíram do apartamento por volta das 4 ou 5 da manhã. Na noite seguinte, eles colocaram o corpo de Chris em um saco de dormir, desceram as escadas e dirigiram por Austin procurando um bom lugar para jogá-lo. Eles acabaram em uma churrasqueira em um parque deserto fora da cidade. Com medo de o corpo ser identificado pelas digitais, Will fala para Stephanie cortar as mãos de Chris. A serra estava no carro. Stephanie falou sobre como foi difícil cortar as mãos e como ela começou em um lugar e não conseguiu, então teve que mudar para outro e ela demorou muito tempo para conseguir cortar a primeira mão. Mas a aventura deles ainda não acabou. Eles acenderam fogo, eles alimentaram o fogo e colocaram o corpo nele. E não estava queimando. Então Stephanie colocou mais fluido de isqueiro no corpo e então eles foram embora. Somente na manhã seguinte, o corpo mutilado de Chris foi encontrado. Quando eu cheguei lá,
Era uma cena misteriosa. Já estava escuro e o guarda florestal tinha estacionado seu carro de um jeito para que o farol iluminasse a churrasqueira. Eu fui até o corpo e eu realmente vi que as mãos tinham sido cortadas e a parte de cima do rosto tinha sido removida. Investigadores encontraram uma serra junto com o saco de dormir ensanguentado. Na parte de dentro, eles viram o nome de Hatton e 4 números. Eram os últimos 4 dígitos da identidade de Chris Hatton. Os investigadores rapidamente descobriram onde Chris Hatton morava. Assim que entramos no apartamento, estava bem claro que a cena do crime era lá. Para falar a verdade, dava para ver que quem tinha cometido o crime estava no processo de tentar limpar a cena. Porque tinha produtos químicos e isso estava óbvio. Tinham manchas de sangue em todo o apartamento. Investigadores da cena do crime usaram luminol para determinar de onde o sangue já tinha sido retirado. O quarto se iluminou como uma árvore de Natal. Na cama havia fragmentos do crânio e cabelo. No chão tinha uma enorme poça de sangue. A polícia colocou uma equipe de vigilância do lado de fora do apartamento esperando prender o colega desaparecido de Chris. E, como esperado, 3 dias depois do assassinato, Will e Stephanie voltaram para a cena do crime. Eu acho que Chris e Will se tornaram amigos porque tinham um passado parecido. Eu acho que Will e Stephanie ficaram juntos porque eles tinham fantasias parecidas. E Chris ficou preso nessa armadilha. Em 6 de novembro de 1996, Will Buzenberg confessou ter sido cúmplice de Stephanie no assassinato de Chris. Ele disse que Stephanie puxou o gatilho. Ele foi sentenciado a 40 anos. No ano seguinte, depois de várias tentativas de jogar toda a culpa em Will, Stephanie Martin admitiu ter disparado a arma que matou Chris Hatton. Ela foi sentenciada a 50 anos. Se eu pudesse falar com Will e Stephanie hoje, eu gostaria que soubessem a dor que me fizeram passar. Eles não fazem ideia do fardo que isso trouxe para mim. Para minha família, minha mãe e... eu quero que eles saibam que eles tiraram Chris do mundo e da minha família cedo demais. E eu espero que eles fiquem na prisão e cumpram sua pena pelo resto da vida. Parece que Stephanie aprendeu algumas coisas sobre as mentiras de seu namorado Will, o mestre. E tudo para quê? Um relacionamento superficial construído inteiramente em fantasias. Na verdade, ele era um mentiroso, vagabundo, um perdedor. E ela era o monstro da luxúria. Talvez fossem o casal perfeito no final das contas. Se podemos aprender algo com esse tipo de incidente, ou se tem uma moral, sei lá, seja o que for, você tem que ter cuidado com as pessoas com quem convive. E em algum ponto você tem que aprender que se seu relacionamento começa a ficar diferente do que costumava ser, então você tem que saber quando partir os laços e ir em direção diferente. O que eles estavam pensando? Eu não sei. É loucura quando você pensa nisso. Não faz mesmo nenhum sentido. Há uma moral nessa história? Eu não tenho certeza se há. Talvez a história seja que eles eram pessoas más. É isso que acontece quando pecados se tornam mortais.